Fala galera, Robson da Made for Street aqui mais uma vez em parceria com o canal da peça, e hoje a gente vai falar sobre turbinas e Westgate. Então eu vou falar agora sobre Westgate externa, tá galera? Não é a Westgate incorporada, vamos falar sobre o Westgate externa. Eu tenho aqui 4 modelinhos que funcionam exatamente igual, só que eu peguei 4 modelinhos pra gente mostrar tamanho, diferença, o que muda, o que não muda, tá? Então primeiro eu vou mostrar as entradas, saídas e tudo mais, tá? Aqui eu deixei sem a válvula para mostrar o alojamento, então essa parte ela vai apoiada no coletor, tá? E a válvula vai tampando a parte do coletor. Quando eu quero o alívio de pressão, essa válvula ela contrai, deixando escapar ar por aqui, e a turbina não ganha mais velocidade devido a esse ar sendo escoado, tá? Então essa é a parte quente da válvula que a gente fala, tá? Na parte fria da válvula, aqui dentro eu já vou mostrar, ela tem uma mola membrana, tá? Aqui é onde eu ligo o ponto de pressurização, então eu pego uma mangueira da pressurização e coloco aqui para ela calibrar quando minha válvula vai abrir ou não, tá? Porque muita gente acha que é o ar que vem daqui que empurra a válvula para abrir, e não é a pressurização que faz a válvula abrir, tá? Então esse furo aqui, ele é muito importante, tá? Uma coisa que nunca pode acontecer é aquela mangueira da Westgate, né, se romper, senão ela vem em pressão total, beleza? Na parte de cima eu tenho o parafuso do meio, que é a minha pressão fixa, tá? Essa aqui é o famoso parafusinho onde a gente regula a pressão do turbo, tá? Então, se eu aperto ele, eu aumento a pressão, se eu alivio ele, ele diminui a pressão, tá? E muitas válvulas já tem essa entradinha de ar aqui, que é o famoso booster. É aqui que eu vou injetar ar para essa minha válvula retroceder e fechar, né, na verdade, e fazer com que a pressão suba de novo. Já vou mostrar o funcionamento, tá? Então essa aqui é uma válvula por inteiro, beleza? As outras são exatamente iguais, tá? Só muda tamanho, corpo, porque algumas são maiores, algumas são menores, tá? Porque dependendo do tamanho de turbina que eu tenho lá, do tamanho do escoamento de ar que eu preciso, essa válvula ela pode me dar gargalo. É mais ou menos igual o que eu estava explicando sobre cabeçotes, tá? Então aqui eu não tenho uma vazão muito grande. Pode ser que eu afrouxe todo o meu parafuso e continue vindo uma pressão alta. E aí eu não entendo o que está acontecendo. Troco a mola, coloco uma mola mais macia, mas mesmo assim a pressão ainda continua vindo muito alta. Isso quer dizer que o meu escoamento aqui de ar está muito pequeno, beleza? Então para isso existem válvulas maiores, tá? Olha o tamanho desse corpo. Eu tenho um corpo muito maior, uma válvula muito maior, tá? Então quando essa válvula abrir, eu tenho um escoamento de ar muito maior, tá? Então essa é diferente porque que tem válvula pequena e válvula grande, tá? Uma coisa que você pode reparar nos fabricantes é que eles limitam a potência por válvula. Então eles falam assim, ó, essa válvula é para até 300 cavalos, essa válvula é para acima de 400 cavalos, por exemplo. Agora eu vou mostrar uma válvula aberta, tá? Eu peguei essa aqui que ela já estava aberta, tá? Então a gente removeu a tampa. Eu tenho primeiro o calço da mola, tá? Que é onde o meu parafuso vai calçar, né? Onde ele vai empurrar. Então esse aqui é o calço da mola. Eu tenho a mola, tá? Eu tenho a base da mola e a membrana, beleza? Como que eu regulo isso aqui? Existe, por exemplo, quando eu vou comprar uma mola, uma válvula, o fabricante me fala, essa válvula, eu quero uma válvula para acima de 400 cavalos, beleza. Eu quero que minha válvula regule a partir de 1 kg, ou eu quero que ela regule a partir de 0,6 de pressão, tá? Então é através dessa pressão da mola que eu vou definir isso, tá? Então se eu tenho uma mola mais rígida, ó, eu tenho outra mola de demonstração. Ó, essa mola é bem mais fraca que essa mola, essa aqui eu quase não consigo apertar, tá? Então essa mola vem menos pressão do que essa, tá? Então eu ponho uma mola mais macia. Quando eu tenho o meu parafuso todo solto, eu vou ter, por exemplo, 0,5 de pressão.
Quando eu colocar o meu parafuso inteiro, tipo no batente, eu vou ter no máximo 1 kg de pressão. Isso aqui é uma mola macia. Quando eu coloco uma mola mais rígida, com o meu parafuso todo solto, eu vou ter a partir de 1 kg de pressão. E quando eu colocar minha mola inteira, pode vir 1,5 kg, 2 kg, até mais de pressão, tá? Isso varia. Eu tô dando um exemplo, tá, galera? Isso varia de fabricante para fabricante. Então é assim que a gente faz a pressão inicial, né? A pressão fixa, tá? E como que funciona uma válvula, tá? Então vamos lá, vou mostrar ela aberta. Aqui ela tá toda fechada e aqui ela abre a válvula, tá? Então só pra gente ver, ó. Eu tenho a válvula, quando eu faço assim, ela abre, assim ela fecha, tá? Então enquanto essa membrana estiver para baixo, a minha turbina vai gerar tudo que ela tem de pressão, tá? Se eu predeterminei que essa válvula tem que abrir com 0,5, quando a minha pressurização pressurizar nesse NIP 0,5, ela vai vencer a pressão da mola. Quando ela vencer a pressão da mola, ela vai abrindo para ficar 0,5. Conforme o giro do carro vai subindo e gerando mais pressão, ela vai abrindo cada vez mais, fazendo com que a rotação da turbina fique estática para gerar 0,5, tá? Quando a gente se fala, eu coloquei um booster no meu carro, quando eu der farol alto, eu aferi aqui com 0,5 original, tá? Então com 0,5 a minha membrana sobe e alivia. Só que quando eu acionar o meu farol alto, eu quero que venha mais 0,5, totalizando 1 kg de pressão de turbo. Ó, sair sem o booster ligado, nada, só no corte. Sai com o booster já, Thiago, só pra nós ver o trem. Apertei errado. Ó, vou apertar, ó. O que vai acontecer nesse fenômeno? Aqui em cima eu tenho o NIP, tá? Que seria o NIP igual a outra. Então aqui eu injeto o ar da admissão novamente. Então eu ponho uma torneirinha, que eu já mostro para vocês, pode ser um registro, uma torneira, um manômetro. Eu vou injetar pressão aqui dentro para ela forçar a minha válvula a fechar de novo, tá? Isso é o booster. Então quando acionar o meu booster, ela vai pegar o ar da minha pressurização e vai empurrar esse cara para baixo de novo até chegar em 1 kg, certo? Então quanto mais ar eu empurrar aqui, ela vai vencer o meu ar que está entrando aqui. Então é tipo uma guerra é tipo um cabo de guerra, um vai tentando empurrar o outro, tá? E é assim que a gente faz a aferição do booster. Isso eu tô falando de booster mecânico, tá? Aqueles booster que a gente regula, põe no farol, regula com torneirinho e tudo mais. Existe também o booster eletrônico, que é o com CO2, que é com booster a gás. Ele é a mesma coisa, tá, galera? Esse NIP continua ligado na Westgate, né? Continua ligado na pressurização. Só que ao invés de eu pegar ar da pressurização e jogar aqui dentro, eu vou injetar aqui CO2, tá? Só que esse CO2 que eu vou injetar aqui, como ele tem uma central eletrônica para gerenciar, então a pressão que eu vou injetar aqui é muito mais precisa, muito mais precisa. Então existe um gerenciamento que vai ficar de olho qual é a pressão que está aqui dentro e vai colocando até atingir o meu alvo, que é o que usa muito em arrancada, né? Esse booster que pega da pressurização normalmente é usado mais para rua. Então essa é a parte da Westgate. E aqui está o gerenciamento do booster, tá? Esse carro ele tem 2 estágios de booster, tá? Então eu tenho o estágio 1, que seria essa solenoide e esse regulador, né? Esse manômetro, e o estágio 2, tá? Que seria esse e essa solenoide. Como funciona? Quando eu apertar o meu farol alto, ele vai abrir o primeiro estágio, então ele vai abrir essa solenoide, ele vai liberar essa solenoide, que eu já calibrei aqui o quanto eu quero de pressão e vai assoprar, né? Ela vai soprar o meu êmbolo ao contrário, para fechar a válvula. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Esse carro ele anda com 0,3 de pressão inicial. Quando eu aciono o meu primeiro booster, ele vai para 1 kg, tá? Quando eu aciono o meu outro booster, ele soma mais 1 kg em cima, tá? Então totalizando 2 kg. Então eu tenho 0,3, 0,4 no pé, com mais uma pressão aqui e mais a outra pressão lá. Então a soma de todas as pressões desse carro tá dando 2 bar de pressão, 2 kg, tá? Então esse aqui é um gerenciamento de booster. Vamos falar um pouco sobre
as turbinas, tá? Então eu tenho dois modelinhos, uma turbina pequenininha, que é o famoso padaria, o kit padaria, é uma 4248, e eu tenho uma Host HX40 que a galera curte bastante aí, tá? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar o que faz parte de uma turbina, tá? Então eu tenho a caixa quente, tá? Por que a gente chama ela de caixa quente? Porque é aqui que passa os gases, é uma caixa que fica extremamente quente, tá? Então meus gases entram por aqui, tá? E ele sai por aqui, tá? Então essa parte de trás da turbina, ela funciona como um catavento, né? Então quando o ar entra aqui, ela rotaciona, né? Ela vira esse rotor, né, fazendo virar o meu compressor, tá? Essa aqui é a parte fria, ou a parte do compressor. Essa aqui é a parte que pressuriza, então ela funciona ao inverso da outra. Ela puxa o ar por aqui, pressuriza aqui dentro desse caracol e ela gospe esse ar por aqui, já pressurizado para admissão, tá? Então aqui eu tenho o que a gente chama de eixo. Esse aqui é o eixo da turbina, tá? E esse aqui é o rotor da turbina, tá? É o que faz a função do compressor, é o que faz pressurizar. E aqui no meio a gente tem o que a gente chama de conjunto rotativo, tá? É onde entra o óleo que faz a lubrificação nos canais da turbina e devolve meu óleo por aqui, que normalmente a gente joga no cárter do carro, tá? Então essa é a parte do conjunto rotativo. Eu vou mostrar essa parte aqui, que é o compressor da turbina. Aqui eu tenho o caracol aberto por dentro, ela puxa o ar por aqui e pressuriza pelas laterais, tá? Então esse ar entra aqui, gira e gospe para cá. Então esse é o caracol frio. Aqui eu tenho o rotor. Pode ver que ele é em forma de cone, porque ele pega o ar por aqui e vai jogar o meu ar nas laterais para entrar naqueles orifícios que eu mostrei. Essa é a parte do rotor frio. O que seria o pulsativo e o monofluxo? O monofluxo, ela junta todos os gases de todos os cilindros e coloca aqui dentro. O pulsativo, ela divide entre cilindros gêmeos. O que seria o cilindro gêmeos? Num carro 4 cilindros, o cilindro 1 e o 4, ele é gêmeo. O que ele acontece? Ele sobe e desce ao mesmo tempo. E o 2 e 3 também. Então a gente pega o 1 e o 4 entra por um orifício, o 2 e 3 entra por outro orifício. Por que isso? Ele ajuda na pegada da turbina, na rotação da turbina. Se eu tenho uma turbina pequenininha igual essa, isso não faz diferença alguma. Enquanto vamos falar assim, uma válvula de escape está aliviando, a outra está em fase de overlap, então ela está em fase de lavagem de cilindro. Então uma conflita, atrapalha com a outra. Como para uma turbina pequena não intervém em nada, agora para uma turbina grande isso acaba atrapalhando a pegada da turbina, tá? O início dela. Então por isso que tem esse sistema pulsativo. Então quando eu tenho uma caixa muito grande e um eixo muito grande, tá? Então a diferença de eixo é enorme uma da outra, tá? Então essa turbina precisa sim de uma caixa pulsativa, porque senão essa turbina não vai pegar nunca. A pegada dela vai vir muito tarde. Então aqui dentro eu tenho mesma coisa da caixa fria, é tipo um caracol, né? Onde o ar entra, ele circula aqui, passa por dentro das aletas e espelha aqui a saída do escapamento, tá? E aqui seria o rotor, tá? Então o ar bate aqui, gira ela nesse sentido e ela escapa os gases por aqui, saindo para o escapamento, tá? Então esse é um eixo, mesma coisa da outra, conjunto rotativo, entrada de óleo, saída de óleo. Algumas turbinas, eu não tenho nenhuma para exemplo, mas algumas turbinas têm entrada e saída aqui de água para ajudar a resfriar o conjunto rotativo. Sem refluxo e turbina com refluxo, tá? O refluxo seria essa segunda abertura que tem aqui, ó, tá? Essa segunda abertura. O que seria o refluxo? Ele tem algumas funções. A principal função dele é na admissão de ar. Ela tipo equaliza o ar para entrar, para tipo minimizar a turbulência dele e essa turbina admitir mais rápido, para ela pressurizar mais rápido. Uma segunda função que a gente pode dar para ela é quando a gente tem um pouco de retorno de ar,
ela não freia tão bruscamente o rotor, porque ela vai vazar por aqui. Não necessariamente ela vai frear o rotor igual essa aqui. Então ajuda também nessa função a parte do refluxo. Fora essas duas turbinas que eu apresentei aqui, existe também uma turbina de geometria variável. O que seria? Tem turbinas que faz a variação na caixa fria e variação na caixa quente, tá? O que seria geometria variável? Por exemplo, se eu colocar uma turbina dessa grande em um carro que tenha motor pequeno, por exemplo, eu vou atrasar muito a minha pegada. Mesmo sendo pulsativa, o tamanho vai atrapalhar a pegada dela embaixo. Então alguns engenheiros desenvolveram essa turbina, ela tem algumas aletas, né, que ela fecha, fazendo diminuir, né, ela faz com que diminui essa caixa quente, essa geometria, o AR que a gente fala, o AR seria essa circunferência, ela diminui o AR, fazendo com que a turbina pegue mais rápido na parte de escapamento. Então ela vai diminuir esse tamanho da caixa. Basicamente ela vai reduzir uma caixa desse tamanho para uma desse tamanho. E quando a turbina atingir uma X pressão ou uma X velocidade, essa variação se abre, fazendo com que a caixa fique grande e não matando o carro em alta. Então se eu pego uma turbina 42, 48, no caso da caixa quente que é 48, colocar num AP 2.0, eu vou ter uma pegada muito boa. A 2.000 RPM eu já vou ter praticamente toda a minha pressão da turbina, tá? Porém lá em cima, a 5.000, 6.000 RPM, eu vou ter uma contrapressão de escape. O que seria uma contrapressão de escape? A quantidade de ar que está saindo por aqui, ela não consegue sair por aqui. Essa circunferência da turbina, o AR dela, acaba se tornando muito pequena. E essa acaba criando entre o coletor e a turbina uma contrapressão, uma pressão oposta, né? Uma pressão que quer vencer a pressão que está vindo. E isso é prejudicial ao motor. No caso de um carro turbo, é muito prejudicial. O mundo perfeito seria eu não ter contrapressão nenhuma, mas isso é meio impossível. Então eu tenho que ter o mínimo de contrapressão possível para eu não danificar o meu motor, senão ela vai forçar minhas válvulas, vai forçar a junta de cabeçote e por aí vai, acaba danificando um pouco minha turbina. Então eu não posso pôr uma turbina pequena. Por isso que inventaram a geometria variável para carros originais, porque eu tenho uma turbina pequena quando eu tenho baixo escoamento e quando eu preciso matar aquela contrapressão, a turbina ela tem a variação, ela acaba crescendo um pouco a caixa dela e aí eu não tenho contrapressão no escapamento. Carros que têm a variação na caixa fria, é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver uma caixa muito grande, eu tenho um delay para encher a turbina, que chama de turbo lag. Muita gente fala, mas o que é o turbo lag? É o tempo que demora para esse meu rotor encher todo o meu sistema. O que seria o sistema? O caracol, os meus tubos de pressurização, o meu intercooler e encher a minha admissão, tá? Então isso seria o turbo lag. Então se eu tenho uma turbina muito grande, um compressor muito grande, eu tenho um turbo lag grande. Então variável também ajuda nisso. Ela fecha, ela diminui, fazendo com que ela encha o meu sistema rapidamente, tá? Criando uma pressão. Quando eu atinjo o que eu quero, ela vai abrindo para conseguir gerar mais pressão. Porque se ela for pequena igual a essa aqui eu me limito em vazão de ar. Então, por exemplo, muita gente acha que pressão define potência. Então, um exemplo que eu dou nas duas. Se eu colocar 1,2 kg de pressão nessa turbina e 1,2 kg de pressão nessa turbina, são mundos totalmente diferentes, tá? Pressão não quer dizer potência. O que quer dizer potência, o que refere-se à potência é vazão. É o quanto essa turbina consegue me gerar de volume de ar e o quanto essa turbina consegue me gerar de volume de ar, tá? Então, a volumetria dessa turbina é muito maior, ela consegue me gerar uma massa de ar muito mais pesada e essa aqui é uma massa de ar um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Então, não se baseie por pressão. Se você perguntar para alguém, quanto de pressão anda seu carro? Isso não é importante. O que é importante é o quanto de potência o seu carro tem e o quanto de pressão você usa para isso. Então, quanto menor pressão e maior potência, melhor. Você está casando uma turbina boa para o seu projeto. Vamos explicar a diferença da turbina de um motor a diesel e uma turbina de motor a gasolina, álcool, né? A primeira diferença é o tamanho dos eixos, rotores e o peso do conjunto. Por quê?
Muita gente quer perguntar, eu posso colocar uma turbina de caminhão no meu carro? Pode, nada impede você fazer isso. Porém, o seu projeto não vai ser muito bom, ele não vai ter uma pegada legal, um rendimento bom. Por quê? Por exemplo, a gente está com uma turbina aqui que a galera gosta de usar muito. Essa é uma Host HX40, tá? Ela é uma turbina de caminhão, tá? Ela é uma turbina, normalmente equipa a linha Scania. A galera gosta muito dela porque uma turbina diesel é muito mais resistente, o eixo é mais parrudo, né? O rotor também. E é difícil quebrar e aguenta o famoso 3,5 kg, né? O que seria ruim de uma turbina diesel? Pelo fato dela ter eixo grande, rotor grande, ela é muito pesada. A gente sofre muito para fazer uma turbina dessa encher, tá? Então a galera da arrancada gosta dela, por quê? Porque numa arrancada você enche o motor parado, você aciona o pré-corte, que seria o two-step, como muita gente conhece. E parado você usa a eletrônica ao seu favor. Você atrasa o ponto, você enriquece a mistura e você faz com que essa turbina acenda. Então numa arrancada até funciona, é funcional. Hoje existe turbinas desenvolvidas para carro que já funciona muito melhor e é tão resistente quanto a diesel, tá? Mas na arrancada até a gente pode usar uma dessa. Agora se pôr uma HX dessa na rua, você vai ter um carro de pouquíssima eficiência. Então uma turbina dessa num carro 2.0, sem muita preparação de cabeçote, ela não vai acender. Ela não vai acender. Se a gente for comparar, pôr num carro no dinamômetro e comparar uma curva de pressão, você vai ver que ela nunca vai chegar no alvo de pressão que a gente predominou na válvula Westgate, porque ela nunca vai encher. Ela é muito grande, o eixo é muito pesado. Então o comparativo básico é o seguinte: essa turbina, basicamente, ela é de um Scania, um motor de 12 litros, tá? Então seria um motor 12.0, tá? Olha o tamanho da litragem de um motor para virar essa turbina. E uma turbina, pegando uma turbina dessa, a gente vai colocar num carro 2.0, um carro de 2 litros, não tem nem dimensão para comparar isso, um carro de 2 litros para 12 litros. Nunca um carro de 2 litros vai encher uma turbina desse tamanho. Por isso que a diesel não é tão legal colocar no seu carro. Então beleza, galera, aqui encerramos nosso assunto sobre turbinas. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outro vídeo, deixe nos comentários aí. Se você precisar de alguma coisa sobre carro preparado ou reparação automotiva, procure a gente da Made for Street. Se você precisar de alguma peça para o seu carro original, entre no canal da peça, que eles têm um arsenal de peça bem bacana para vocês lá. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixe nos comentários o que você achou e ative o sininho para receber as notificações. Valeu!